Graça e a paz a todos. Amém. Quero pedir aos irmãos que abram a Escritura em Marcos, capítulo 9, versículo 38 ao 40. Marcos, capítulo 9, versículo 38 ao 40. Isso, vamos ler esse texto, depois a gente vai ler um outro na sequência. Marcos capítulo 9, então, versículos 38 ao 40, diz assim a palavra do Senhor. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. E abram agora comigo, lá em Atos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos ler no versículo 13. Até o 20. Onde diz assim a palavra do Senhor. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém. Até aqui, meus irmãos. Então, hoje eu quero abordar principalmente 2 temas. O primeiro deles é o exorcismo e o segundo deles vai ser sobre a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos. Então vamos lá, sobre exorcismo. Coloca para nós o primeiro slide. Já adianto aos irmãos que esse termo, como diz aqui, versículo 13,
alguns dos exorcistas judeus, ambulantes. Esse termo exorcista, que inclusive dá nome para filme de terror e outros, né? Tem os padres exorcistas, né? Então a igreja é interessante porque a igreja católica, apostólica, romana, né? A seita papista, eles praticam o exorcismo. Pode ver, quando se fala de expulsão de demônios no catolicismo, se fala de exorcismo. E é muito apropriado o termo exorcismo para a prática do catolicismo, né? Dos romanistas. É muito apropriado esse termo. Por quê? Porque ele somente, em toda a Escritura, né? Ou pelo menos assim, vamos, né? Uma vez que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, de todo o Novo Testamento, né? É óbvio que essa palavra não iria aparecer no Antigo Testamento, escrito em hebraico, mas no Novo Testamento, essa aqui é a única vez que aparece o termo exorcistas. E ela está falando de quem? Está falando de crentes no Senhor Jesus? Não, homens que estavam tentando invocar o nome de Jesus para expulsar um demônio. Mas, o que nós vemos aqui? Exorcismo, né? Práticas do exorcismo católico, né? A gente vai ter uma lista, né, aqui de práticas, né? Só que, qual é o ponto? Exorcismo, meus irmãos, é algo diferente da prática bíblica de expulsar demônios. Os apóstolos, eles não praticavam exorcismo. Nenhuma vez vai aparecer o termo exorcismo ou algo semelhante a isso, né, em relação a quando os apóstolos expulsavam um demônio. Quando Jesus expulsava um demônio. Jesus não praticava exorcismo, os apóstolos não praticavam exorcismo, e nenhum daqueles que expulsaram demônios em nome de Jesus praticavam exorcismo. Os únicos que nós vemos praticando exorcismo no Novo Testamento são esses 7 filhos de um sumo sacerdote judeu, né, que, como diz aqui, eram exorcistas judeus ambulantes. E essa prática, a prática do exorcismo, ela difere da prática bíblica de expulsar demônios pelo fato de que envolvem rituais, e rituais que não são prescritos pela Escritura, rituais inventados pela imaginação do homem, e rituais até mesmo instituídos pelo próprio Satanás, né? Por quê? Vamos lá, um exemplo, no batuque, pode lá um pai de santo daqui a pouco, né, entre aspas, expulsar um demônio ali, uma entidade que está possuindo, ele consegue. Mas isso de fato é uma libertação? Não, é uma simulação. É uma simulação de que aquele demônio sai, alguma coisa do tipo, né? Então, nesses rituais, né, de obras, né, das trevas, assim, de artes mágicas, de feitiçaria e tudo mais, eles podem, por meio de rituais mágicos, por encantamentos, feitiços e tudo mais, né, aparentemente, ou seja, na aparência, alcançar o fim, né, de acalmar aquela pessoa, melhorar, né, o estado, né, e tal, e dar uma aparência de que aquela pessoa está livre, né, daquela influência diabólica, daquela influência demoníaca, daquela possessão e tudo mais. Mas isso não é a realidade das coisas. Por que não é a realidade das coisas? Porque Jesus, ele é muito claro quando o nosso Senhor diz que Satanás, ele não luta contra Satanás. O reino das trevas, ele não está dividido contra si mesmo. Então, nunca um pai de santo, qualquer feiticeiro, qualquer pessoa que vai lançar mão, né, desses rituais de magia, de feitiçaria, encantamentos e outras práticas supersticiosas, nunca que de fato vai se promover ali uma libertação genuína. Porque somente pode ocorrer a libertação de alguém das mãos de Satanás, das garras de Satanás, pelo poder e autoridade do nome de Jesus.
somente isso e nada mais. E qualquer coisa que se tente acrescentar a isso é algo que vai competir com a glória do nome de Jesus. É algo que vai competir, vai estar ali querendo se somar, né? E então, no final de contas, é algo que está querendo diminuir, está sendo acrescentado para diminuir da glória e autoridade do nome do nosso Senhor Jesus. Põe lá no slide, a gente vai ver assim, que de fato, né, olha só, e eles não negam que o que eles praticam é exorcismo, tá? Práticas do exorcismo católico. Aí, entendeu? A autorização e preparação. O exorcismo só é realizado mediante a autorização de um bispo e após uma avaliação cuidadosa da situação para confirmar a necessidade do ritual. Então, um ritual, né, de exorcismo, né? Porque é isso, né? A Igreja Católica ela é uma igreja toda ritualística, né? Cheia de ritos e cerimônias e tudo mais. 2. Equipamento. O exorcista, normalmente um padre, né, utiliza vestes litúrgicas específicas, como uma sobrepeles e estola roxa. Não vou dizer que isso aqui seja essencial, né, sei lá, mas, né, pode, né, e pode usar água benta também. Terceiro, oração e ritos. O ritual envolve orações específicas, como Pai Nosso e Ladainha dos Santos, em latim, leituras de passagens bíblicas que falam sobre a expulsão de demônios por Jesus. 4. Invocações e ordens. O exorcista invoca o nome de Deus e de santos, até mesmo porque muitas vezes, né, eles expulsam também em nome de Maria, não é só em nome de Jesus. E emite ordens ao demônio para que ele se revele, confesse seu nome e deixe a pessoa possuída. É algo bem parecido com o que o Universal faz, né, também. Né? Tem mais algum item aí? Quinto, imposição de mãos e sinal da cruz. Né? O exorcista pode impor as mãos sobre a pessoa e fazer o sinal da cruz várias vezes durante o ritual, como forma de fortalecer a ação divina. Então Deus precisa, né? Me dá uma forcinha aí, fala o sinal da cruz para que, né, a ação divina, né, a ação possa ser fortalecida, né, eu possa, né, agir com mais força, assim como se Deus precisasse, né, da ajuda do homem para operar ali. Recursos adicionais. Em alguns casos podem ser utilizados objetos sagrados, como crucifixos ou relíquias. Imagina se eles chegam ali com um pedacinho da cruz de Cristo, ou com um dos pregos. Assim, ó, já pode estar com uma legião, né? Que daí já... tipo... Mas, né, vamos lá, o Lutero que falava, né, na época dele, ele tinha tantos pregos da cruz de Cristo que dava para botar a... Como é que é? Fugiu o nome agora do cavalo ali, aquela argolinha. Ferradura. Dava para botar a ferradura, ele fala assim, ó, em todos os cavalos da Saxônia. Da Saxônia era a região dele lá, onde ele morava, né? Tinha de tanto prego da cruz de Cristo que tinha. Mas, as relíquias, né? Interessante que as relíquias, né? Só abrindo um parênteses aqui, né, no tema aqui mas as relíquias era algo, né, que foi muito promovido na Idade Média, né? Então, especialmente naquela época das cruzadas. Então, imagina, os caras iam, né, lá para as cruzadas, né? O Papa convocava, né, os cruzados, os exércitos, né, de vários reis ali, da Inglaterra, França e outros países ali, tudo, convocavam esses exércitos, eles iam lutar nas cruzadas, né, iam lá para Jerusalém, né, para tentar reconquistar a cidade de Jerusalém, estabelecer o domínio católico sobre aquela região lá e tal. E aí, nisso, quando voltavam de lá, né, voltavam, né, prontos para fazer bastante dinheiro, né? E aí, né, vinham com 1001 relíquias, né? Aqui, ó, temos aqui um pedaço da cruz de Cristo, temos aqui um pedaço um prego, né? Prego, um dos pregos pelos quais Cristo foi crucificado. Os espinhos da coroa, né? Da coroa de espinhos de Jesus, né? Tinha o espinhozinho da coroa, né, de Jesus. Então, tipo assim, aí nisso também surge, né, aquilo... Não comentei aqui, comentei num outro, foi lá em Vista Alegre do Prata, né? A questão
sudário de Turim, né, chamado pelos católicos o Santo Sudário, né, o Santo Sudário de Turim, né, que é uma fraude bem antiga, né, ou seja, da época, né, do forte, né, do grosso das relíquias, mas que é uma fraude. Por quê? Consegue para nós uma imagem? Pesquisa aí rapidinho, né, uma imagem do sudário de Turim. E nisso eu já vou aqui abrir o texto, né, que deixa bem claro que esse tal de sudário é uma fraude. Em João, capítulo 20, versículo 1 em diante, vai nos mostrar como essa história de sudário é algo fraudulento. Diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Então, digamos que esses lençóis fossem, né, o tal do sudário. Né? Digamos que fosse, não é, tá? Não é, mas digamos que fosse. Vamos ver. Versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Então, digamos que que esses lençóis aqui fosse o tal do sudário de Turim, estaria, né, então, o sudário ali no chão. Né? Eles viu, né, no chão os lençóis. Aí diz, olha só o que diz no versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então havia lençóis. O que é um lenço? O que é um lençol? Lençol é um lenço grande, um lençol. Então o lençol é um pedaço de pano bem grande, um lençol que foi usado para enrolar o corpo de Jesus. Mas a cabeça de Jesus foi usado um lenço, ou seja, não precisou um lençol, né, inteiro, né, para enrolar a cabeça de Jesus, mas sim um pano menor, não um pano tão grande como um lençol, mas um pano menor, ou seja, então chamado aqui de um lenço que tinha estado sobre a sua cabeça. E ele não, olha só, ele disse, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Conseguiu? Aí? Uma imagenzinha aí para colocar. Então tá, né? Mas assim, tá aí, né? O tal do sudário, né? Ele tem esse aí, né? Que aparece, né? Bem aquele rosto tradicional, né? É engraçado que aparece até os cabelos, né? Tudo bem, né? Aquele rostinho padrão, né? Que o catolicismo, né, criou, né? E só que isso aí é a maior das farsas, né? A maior farsa que existe, ou uma das maiores, né, é esse tal sudário de Turim. Aqui, volta, aqui, esse aqui dá para ver bem, tá aqui, todo padrão, né, os braços, as pernas, né, o rostinho ali, tal. Ou seja, né, todo um tecido, né, inteirinho, né, que teria estado, né, sobre o corpo de Jesus, mas que o texto bíblico claramente, né, contradiz isso, ou seja, né, isso aqui é uma contradição à Escritura, né, vai contra o relato bíblico. Aí, esse aí. Então, isso aí, Vê, cadê, né? Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Cadê? Cadê o lenço no lugar à parte? Por que o lençol não termina, né?
no pescoço ali, né? E um separadinho, né? Se eles tivessem lido o Evangelho de João, os caras que fizeram a fraude nem conheciam a Escritura, né? É que nem quando Jesus fala com os saduceus, né? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Os caras nem para conhecer a Escritura direito para fazer uma fraude mais bem feita, né? Tipo, a Escritura já desmente, mas com certeza, né, foi a permissão de Deus, né? Foi a soberania de Deus, né? Tipo assim, não permitindo, né, que esses homens tivessem um conhecimento mais preciso da Escritura, para justamente, né, ficar patente para todos a fraude, a contradição, né? Então tá, pode tirar aí desse sudário aí, né, essa imagem fraudulenta aí, criada, né, pelos católicos. Volta lá naquele slide do exorcismo. Aí. Bom, então, né, em alguns casos podem ser utilizados objetos sagrados, como crucifixos ou relíquias, além da imposição de água benta ou outros sacramentais. Persistência e acompanhamento. O exorcismo pode ser um processo longo e repetido, caso a entidade maligna não seja expulsa de imediato. E aí, pós-exorcismo, né? Após o exorcismo, é comum que o exorcista reze por proteção e paz para a pessoa, além de acompanhamento psicológico, né, e espiritual, se necessário, né? Então, tem que pedir ajuda para o psicólogo também, né? Né? Além de tudo, né, somos ainda que tem que ter o psicólogo depois no final para ajudar. Importante, o exorcismo é um ritual sério e delicado. A Igreja Católica desencoraja essa prática por pessoas não autorizadas ou em casos que não se configuram como possessão demoníaca, né? Então quem está, né, autorizado no catolicismo a prática do exorcismo não é qualquer um, não é simplesmente quem tem fé. Tem que ser o sacerdote, né? Tem que ser um sacerdote, e ainda não é normalmente qualquer um, não é qualquer padre. Tem padres exorcistas, ou seja, eles são especialistas nisso. Então, eles são especialistas, né, no exorcismo, na prática do exorcismo. O que nós vemos, né? Os únicos exorcistas da Bíblia, né, que aparecem são aqueles 7 filhos de Seva que tentaram invocar o nome de Jesus sobre aquela menina que estava... Aliás, aquele homem, né, endemoniado. A menina é Paulo quem expulsa o demônio dela, né? E Paulo não era um exorcista. Então, olha só, voltando lá para o texto de Atos 19. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então veja que esses homens eles já tinham a prática de exorcismo. O texto diz que eles eram exorcistas judeus ambulantes. E aqui eles apenas tentaram acrescentar aos seus rituais, aos seus feitiços, encantamentos, né, toda a sua ritualística que eles já usavam, eles tentaram acrescentar, né, invocar o nome de Jesus. Não foi aqui a primeira vez que eles tentaram expulsar um demônio. Aqui foi só mais uma vez que eles tentaram, só que agora usando uma coisa nova que eles ouviram falar. Ouvimos falar que Paulo expulsa os demônios pelo nome de Jesus. Onde é que nós vimos isso? E aqui que a gente vê como é que é a prática bíblica de expulsão de demônios. Que é quando Paulo está lá na cidade de Filipos e ele expulsa o demônio de uma menina. Atos 16, versículo 16 em diante, diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha que interessante isso. Paulo jogou água benta na menina. Paulo pegou um crucifixo
levantou o crucifixo assim na direção da menina. Foi isso que Paulo fez. Paulo começou a recitar as rezas, a invocar o Santo Estevão, né, que já tinha morrido, para que intercedesse por ele e ajudasse. Ele tinha visto, né, o Estevão morrendo, né, podia, né, fazer ali uma oração a São Estevão. Foi isso que Paulo fez? Não. Paulo, ele fez a única coisa que deve ser feita quando tem alguém endemoniado. É dar uma ordem para o demônio em nome de Jesus. E só. E só. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Ponto. E na mesma hora saiu. É só isso. Mas agora, pela falta de fé, pela incredulidade, é que inclusive em igrejas evangélicas, né, se utiliza de práticas que no final de contas são práticas de exorcismo. Aí está lá ungindo o endemoniado, onde a Bíblia nunca manda ungir endemoniado, porque o demônio sabe, por causa do poder está no óleo. Só existe unção de enfermo no Novo Testamento. Não existe unção de endemoniado. Como é que é? Usar uma coberta ungida. Eu já vi isso. Né, pegar a Bíblia, né? Pegar a Bíblia assim, abrir no Salmo 91, encostar no peito do endemoniado. Isso é prática de exorcismo. Isso não é, isso é superstição. Isso tá, sabe, essas práticas assim sabe? Ou seja, né, tem um monte de evangélico tendo práticas muito mais católicas do que bíblicas. Então, tem muitos evangélicos por aí, né, dessas igrejas neopentecostais, e inclusive algumas pentecostais, que tem mais uma prática semelhante ao exorcismo do católico romano do que a prática bíblica. Simples, mas que exige fé. Exige fé. Porque quando os discípulos tentaram expulsar o demônio de um menino e não conseguiram, e eles perguntaram para Jesus, por que a gente não conseguiu? Jesus disse na cara deles, por causa da vossa incredulidade. Mateus 17. Vamos ler ali. Mateus, capítulo 17. Versículo 19 ao 21. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, e aí? Será que Jesus disse para eles assim, já que, né, até então eles só expulsavam em nome de Jesus. Será que Jesus disse, não, é porque vocês não pegaram um crucifixo, vocês não tinham crucifixo na hora ali. Não, é porque vocês esqueceram de levar água benta, né, e respingar água benta lá sobre, né, o menino. Foi isso que Jesus disse? Ou, né, se vocês tivessem uma relíquia, se tivesse um osso, um pedacinho de osso de um dos profetas lá que morreu, aí o demônio tinha saído. Mas lembra da harpa do Davi? Se tivessem, né, em mãos a harpa do Davi lá, aí estava feito. Jesus começou a ensinar a eles que tinha que usar das relíquias, tinha que usar, né, de todas essas superstições do catolicismo. Não. Qual é a causa que Jesus disse do porquê que eles não puderam? Por causa de vossa incredulidade. Somente isso. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. E entenda-se aqui que não é simplesmente, né, então tá, vou orar e jejuar e automaticamente vai sair um demônio. Qual é o ponto? A oração e jejum é um ritual para que o demônio saia. Não é isso. Quando Jesus diz assim, essa casta não se expulsa senão por oração e jejum, é porque eu vou orar e jejuar, a minha fé vai ser fortalecida, e aí então eu vou ter fé suficiente para expulsar esse demônio. É isso.
Não é que a oração e jejum daí é um ritual para expulsar demônios, não. Oração e jejum é uma prática bíblica que Jesus estabeleceu, Jesus nos mandou, nos orientou, para que a nossa fé seja fortalecida, ou seja, para que essa incredulidade, que pode ser um impedimento nessa batalha contra o reino das trevas, para que essa incredulidade vá embora do nosso coração. Então eu vou orar e jejuar para, primeiramente, expulsar a incredulidade do meu coração. E aí eu, cheio de fé, vou, em nome de Jesus, expulsar o demônio daquela pessoa que estiver endemoniada. É isso. Lá em Marcos também, mesma coisa, né? Eu não vou ler o texto lá de Marcos, mas Marcos 9, né? Vai falar também a mesma coisa sobre esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Agora, uma outra coisa, a gente vai ver aqui, ó. Abram comigo lá em Lucas 10, versículos 17 ao 20. Lucas 10, versículos 17 ao 20. Jesus, ele primeiro comissionou os 12 e os enviou. E deu poder a eles. Né? Vamos ler aqui, ó, primeiro vamos ler Lucas 9, versículo 1. Aí diz assim, ó: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Vejam, Jesus tinha dado autoridade aos 12 discípulos sobre todos os demônios. É interessante que depois de eles terem recebido essa autoridade, é que acontece a situação de eles não conseguirem expulsar o demônio daquele menino. Porque só nós vemos aqui, ó, Lucas 9, o início, né? No mesmo capítulo 9 de Lucas, versículo 40, vai dizer assim, ó: roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. No mesmo capítulo. Significa que eles nunca tinham conseguido, que a primeira vez aqui era a primeira vez que tinham tentado expulsar demônios e daí não conseguiram? Não. Eles já tinham expulsado demônios várias vezes. Tanto é que é o que nós vemos, por exemplo, quando Jesus envia os 12, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 7 em diante. Olha só, que é a mesma situação do início de Lucas 9, Lucas 9, 1. Lucas 9, 1, ele está em paralelo com o texto de Marcos 6, versículo 7. Ó. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. É a mesma passagem. É a mesma situação. E aí o que acontece? Nós vemos ali, ó, na sequência, né, eles vão lá, pregam, ó, versículo 12 e 13. Ó, Marcos 6, versículo 12 e 13. Saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então vejam que diz, não foram poucos ainda, foram muitos demônios que eles expulsaram. Mas, né, no livro de Marcos, nós vamos ler lá em Marcos 9, que tem a situação do menino endemoniado, que eles não conseguem expulsar. E aí, quando eles perguntam, né, Jesus diz ali que esta casta não pode sair com coisa alguma, senão, a não ser com oração e jejum. Marcos 9, 29. Mas agora, o que acontece? Jesus mandou os 12, ok, deu poder a eles, né, para expulsarem todo tipo de demônio. Em Lucas 10, o Senhor chama outros 70 discípulos e envia eles. Diz assim, ó, Lucas 10, versículo 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ou seja, de maneira muito semelhante com o que ele já tinha feito com os 12. E olha só o que vai dizer quando eles voltam. Porque eles vão,
Aí nós temos aqui do versículo 2 em diante, até o versículo 12, ou até o versículo 16, podemos dizer, as palavras de Jesus para esses 70, né, antes de enviá-los. E depois eles voltam. Jesus envia os 70, de 2 em 2, e depois eles voltam. No versículo 17, Lucas 10, 17, nós temos eles voltando. E olha só, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Aliás, até os demônios se nos sujeitam. Submetem é a mesma coisa, né? A mesma coisa que sujeitam. Mas, pelo teu nome. Eles dizem assim, Senhor, nós levamos 1 litro de água benta e a gente conseguiu expulsar um monte de demônio. Não foi isso que eles falaram. Senhor, a gente levou aqui, cada um de nós um crucifixo, quando apareciam os endemoniados, a gente tirava o crucifixo para fora e eles davam no pé. Não foi isso que eles falaram. Mas a gente estava aqui umas relíquias, aqui estava com um pedacinho do osso do profeta Isaías, aqui pai, não tinha demônio que ficava na frente do osso do profeta Isaías. Não tinha nada de relíquia, de objetos sagrados e não sei o quê. Não. Tinha somente um nome santo que eles criam. E davam ordem no nome dele, de Jesus Cristo. Então, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam. E aí, olha só que interessante que Jesus fala. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, meus irmãos, só que aqui, quando Jesus fala assim, não vos alegreis, não é no sentido assim, que a gente não vos alegreis em absoluto. É no sentido em comparação, né? Mas alegrai-vos antes, ou seja, a nossa maior alegria não deve ser a de ter o poder de expulsar demônios, mas a nossa maior alegria deve ser a de ter o nosso nome escrito nos céus, ou seja, escrito no livro da vida. Essa deve ser a nossa maior alegria. Mas isso não significa que a gente não deva se alegrar quando Deus nos usa para expulsar um demônio. E aí, podemos expulsar demônios no nome de Jesus? Ou era algo que estava restrito apenas aos 12 apóstolos e aqui a esses outros 70 que Jesus designou? Será que era somente eles que tinham o poder de expulsar demônios? Vamos ver aqui, Marcos capítulo 16. Versículo 15 ao 17. Marcos 16, versículo 15 ao 17. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vejam, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todos nós que estamos aqui hoje reunidos, nós cremos e fomos batizados. Se nós cremos e fomos batizados, nós seremos salvos. Olha o que ele diz no versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. E vamos permanecer aqui porque o foco é a expulsão de demônios aqui. Veja, a primeira coisa que Jesus fala. Em meu nome expulsarão os demônios. Ele fala assim, por meio de água benta expulsarão os demônios, é isso? Usando crucifixos, invocando os santos, expulsarão os demônios, é isso que está escrito aqui? Não, Jesus diz apenas uma coisa: em meu nome expulsarão os demônios. Até agora a gente viu alguma outra coisa além de exclusivamente o nome de Jesus? Não. E nem vamos encontrar. Nem vamos encontrar.
em meu nome, Jesus fala, expulsarão os demônios. O primeiro texto que nós lemos hoje não foi Marcos 9, versículo 38? O que estava acontecendo aqui em Marcos 9, 38? E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos nem diz o nome dessa pessoa, vimos que em teu nome expulsava demônios. Olha só que interessante, né? João aqui, o apóstolo João, viu um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus. Não diz que ele tentou e não conseguiu. Diz que ele, como é que é? Expulsava. Ou seja, ele literalmente conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque ele creu no nome de Jesus. Ele creu que Jesus era poderoso. Ele creu que Jesus tinha autoridade para isso. Vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais. Jesus disse: não, por favor, não faz isso. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Então, no nome de Jesus, se nós cremos, nós podemos expulsar. Qualquer um que crê no nome de Jesus, verdadeiramente, e dá uma ordem a um demônio, no nome de Jesus, esse demônio tem que se submeter e tem que sair. E aí entra um ponto, né? Nós vemos, por exemplo, e aqui é o último texto que eu quero abrir sobre essa questão de expulsão de demônios, né? Que é o texto de Mateus capítulo 7. Porque digamos que, né, num contexto, né, o padre exorcista ali, está ali, né, expulsando demônio, daqui a pouco, né, vai o padre, né, porque eu creio que eles também devem fazer isso, né, por mais que eles tenham um monte de cacarecos e instrumentos e não sei o quê, e rituais, e rezas e tudo mais, mas daqui a pouco o padre vai lá e invoca o nome de Jesus, né, e expulsa o demônio em nome de Jesus. Será que isso pode acontecer? Eu não duvido da possibilidade, né, de um padre, daqui a pouco, né, invocando o nome de Jesus e conseguir expulsar um demônio de alguém endemoniado. Só que, qual é o ponto? Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante. Ele mostra aqui, e eu tenho, sim, olha, muita convicção de que, óbvio, isso aqui também vai se cumprir em alguns desses falsos mestres, falsos pastores neopentecostais, né? E aqui eu não estou dizendo que todo pastor neopentecostal é falso, tá? Quero deixar claro isso também, né? Tem, apesar de vários erros, né? Eu creio que tem pastores neopentecostais que são homens sérios, né? Por mais que tenham uma convicção errada em alguns aspectos, mas que são homens salvos, né? Então não estou aqui condenando, né, todos os pastores neopentecostais, mas muitos deles, né, posso citar alguns aqui, por exemplo, Edir Macedo e outros dessa linha, né, que são, por exemplo, Universal, uma seita, né? Universal, por exemplo, é muito conhecida com essa coisa da prática, né, de expulsar demônios. Se tem olha, eu acho que na verdade, se existe uma denominação no Brasil, né, uma seita no Brasil conhecida por essa coisa de lidar com a expulsão de demônios e tal, é a Universal. Né? Só que, vamos lá, e o texto aqui vai se encaixar com muitos dos pastores da Universal? Vai. Mas vai se encaixar também com muitos dos padres do catolicismo, os padres exorcistas, né? Porque olha só, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então já estou dizendo que eu já estou, né, associando aqui que padres e que esse pessoalzinho da Universal aí chegam vestidos de ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? No catolicismo não se fala de milagres? Na Universal não se fala de milagres? Não se fala de expulsão de demônios no catolicismo, na Universal? Se fala. Só que o que o texto diz? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que isso implica? Que daqui a pouco alguém, por causa da misericórdia que Deus tem, daqui a pouco daquela pessoa que está endemoniada, Deus pode daqui a pouco usar até mesmo um ímpio, que está ali, invocando o nome de Jesus, e de fato aquela pessoa for ser liberta. Por quê? Porque o nome de Jesus é poderoso, e porque Deus tem misericórdia daquela pessoa que estava oprimida, que estava presa nas garras de Satanás. Mas esse mesmo, que pode ter sido usado para expulsar aquele demônio, no nome de Jesus, ser um perdido, como o texto mostra aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é isso. Sobre exorcismo, eu quero concluir hoje aqui, e vamos partir agora para um outro aspecto que é, primeiro, a oração, chamada oração do Pai Nosso, e também os 10 mandamentos. Abra comigo em Mateus capítulo 6. Amor, consegue pesquisar para nós aí a oração, a versão católica, apostólica, romana, da oração do Pai Nosso? Porque nós vamos ver que ela não é exatamente igual a como nós temos registrada na Bíblia, porque no catolicismo não se dá tanto valor assim para a Escritura, O que mais se dá valor, o que sobrepuja as Escrituras na seita católica romana, é a tradição e o magistério da igreja. Então essa seita, ela se entende como tendo autoridade sobre a Escritura. Então por isso que muitas vezes eles mudam o texto da Escritura, assim, na prática, nas orações, nos mandamentos que a gente vai ver, porque uma vez que eles se entendem como sendo superiores à própria Escritura, como tendo autoridade sobre a Bíblia, eles não veem problema nenhum em alterar as coisas que estão na Escritura ao seu bel prazer. Mas nós sabemos o que acontece com quem torce as Escrituras, com quem acrescenta ou retira, enquanto a Marina vai colocando ali a oração do Pai Nosso na versão católica, assim que tu puder, já abre ali na tela para nós, né? Eu vou lendo aqui outros textos, que diz assim, Apocalipse 22, versículo 19, aliás, versículo 18 e 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia,
Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Primeiramente, a aplicação desses juízos é sobre quem acrescentasse ou removesse palavras do livro de Apocalipse. Mas isso aqui também se aplica, meus irmãos, ao todo da Escritura. Ao todo da Escritura. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 15 em diante, Pedro fala assim, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Vamos ver, torcer, né? E torcer é mudar o sentido. E igualmente, tu vê, a qual os indoutos inconstantes, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, alguém que torce as escrituras, o faz para a sua própria perdição. E da mesma forma, torcer a escritura pode ser no sentido de mudar o significado de uma palavra, ou até mesmo trocar uma palavra por outra, ou remover ou acrescentar. Então, esse torcer a escritura ele pode ser por uma substituição de palavras, onde muda o sentido, ou por remover ou acrescentar algo à escritura. Isso tudo envolve a questão do torcer as escrituras. E quem faz isso faz para a sua própria perdição. Agora, vamos lá, como é que está a oração, conhecida como oração do Pai Nosso? Como é que ela é o padrão bíblico dessa oração? Acompanhe comigo aí. Mateus capítulo 6 e versículos 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Então, essa é a oração, conforme o padrão bíblico. Conseguiu? Vamos ver como é que é no catolicismo. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Vamos lá. Como é que o texto diz? Pai nosso que estás nos céus. Até aí tá ok, né? Primeira frasezinha tá certinho. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o vosso nome. Aqui já tem um problema, né? Porque, mas é um pronome de tratamento, não sei, pronome de tratamento. Vosso, né, como é que é? Quando nós temos, né, na língua portuguesa, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Como é que o texto bíblico se refere ao Pai? O texto bíblico, tanto em grego como, graças a Deus, nós temos uma tradução fiel em português, se utilizando da segunda pessoa do singular. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não importa se é um pronome de tratamento, ou o que for, né? Não importa. Vosso é segunda pessoa do plural. É segunda pessoa do plural. E mesmo que for usado o argumento que seria um pronome de tratamento, respeitoso, não sei o que lá, não importa, Jesus não usou esse pronome. Jesus não usou o vosso, Jesus usou teu. Então isso é alterar a oração. Porque o texto fala teu.
Santificado seja o teu nome. Não é vosso nome, é teu nome. Venha o teu reino. Não é vosso reino, é teu reino. Teu. Seja feita a tua vontade. Tua vontade, não é vossa vontade. Tua vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui não está traduzido bem. Tá? Aqui não é o principal problema, porque lá em Lucas, tá? Na oração como ela está em Lucas, nós temos o termo ofensas. Tá? Então, mas aqui eles fazem uma mescla, né? Uma mistura e tal, pegam, né, uma parte do texto de Lucas, outro texto de Mateus e tal. Mas né, o texto, como ele está, a forma como está em Mateus, tá, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá. Versículo 13, diz assim, ó, não nos conduz à tentação. Aqui, vai dizer o quê? Ó? E não nos deixes cair em tentação. Isso aqui não é uma tradução do grego. Tá? Isso aqui é uma mudança no sentido, tá, do texto. O texto e a palavra grega que está ali, corretamente traduzida por não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Né? Aí ele diz, mas livrai-nos do mal. Como é que termina a oração no catolicismo? Termina aqui. Livrai-nos do mal. Amém. Só que a oração termina aí? Não. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então vejam que a própria oração que o Senhor Jesus ensinou, né, considerada assim, né, por muitos e certamente, né, pega assim todo o padrão, né, das igrejas assim, da época da Reforma, né, e tal. Tu vê que sempre, né, que tem os catecismos e tal, se ensina sobre a oração do Pai Nosso, o significado, né, de cada item ali da oração e tal, porque a oração do Pai Nosso é um modelo. Então, os discípulos têm um momento que eles perguntam para Jesus, ensina-nos a orar assim como João, o Batista, ensinou os seus discípulos. Jesus ensina esse modelo de oração. Aqui, no Sermão do Monte, Jesus está ensinando, né, a oração, esse modelo de oração. Então, em duas circunstâncias diferentes, Jesus ensinou esse modelo de oração. Ou seja, um padrão, né, para as nossas orações. Só que no catolicismo há uma mudança, né, há uma alteração nessa oração. Eles não fazem, né, não tem ela de maneira fiel como está registrada na Escritura. Esse é um ponto. Agora, vamos para um outro aspecto agora, que é os 10 mandamentos. Tá? Puxa para nós aí os 10 mandamentos, tá? Como eles estão no catecismo da Igreja Católica. Tem eles aí? Não, esse aí não é como é o mandamento do... Aí, ó. Aqui sim. Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá. Ó. Abram comigo, meus irmãos, em Êxodo. Tá? Deixa aí na tela aí, assim. Êxodo capítulo 20. Deus havia dito para o povo se santificar, que ele ia falar com eles. E aí, por fim,
né, 3 dias depois, então nós vamos ler, ainda em Êxodo 19, né, no versículo 15, né, diz assim, e disse ao povo, estai prontos ao 3º dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao 3º dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu, como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Olha só, coisa tremenda, né? E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo, marca termos ao redor do monte, e santifica-o. E disse-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. E aí nós temos o capítulo 20, onde Deus fala com todo o povo e aonde o povo ouve. Audivelmente, todos eles ouvindo a voz de Deus, a própria voz de Deus. E o que eles ouvem? Eles ouvem Deus falando os 10 mandamentos. Então esse momento é algo muito tremendo. Diz assim, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, o que Deus diz? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E aí diz assim, aí todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Olha só o que Deus está repetindo aqui. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, todo lugar onde fizeres celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei.
E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele lavrares o teu buril, levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Ok. Então nós temos aqui, nós lemos, né, ali sobre os 10 mandamentos. Tá? Agora nós vamos ver como é que são os 10 mandamentos no catolicismo. Tá? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas vezes, né, que se pergunta assim, qual é o primeiro mandamento? Aí as pessoas, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Onde é que aprenderam isso? Não foi na Bíblia, foi no catolicismo. Porque o primeiro mandamento, conforme o que é ensinado no catecismo da Igreja Católica, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, onde é que está esse mandamento na Bíblia? Nós não temos esse mandamento na Bíblia. Isso significa que, então significa que a gente está negando que não se deve amar a Deus sobre todas as coisas? Não, não é isso. É óbvio que, a partir da Escritura, nós entendemos, né, nós interpretamos que sim, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso não é um mandamento registrado na Escritura. É apenas uma interpretação que nós chegamos. Uma interpretação que ela pode estar correta, ok, mas não é um dos 10 mandamentos, que dirá o primeiro dos mandamentos. O primeiro mandamento qual é? Não terás outros deuses diante de mim. E está escrito na Bíblia Católica, isso deixa eu ver, ok, eu estou com a Bíblia de Jerusalém. Essa aqui é uma Bíblia católica. Tem aqui os apócrifos, está tudo no padrãozinho, né? Os católicos chamam de deuterocanônicos, né? No padrãozinho católico, né? Mas mesmo assim, vamos lá, vamos observar aqui como é que está. Não, essa aí é outra versão católica também. Né? Pode abrir aí no texto de Êxodo 20 e vamos ver se em Êxodo 20 nós temos os 10 mandamentos conforme eles de fato estão, né? No texto maçorético, na palavra de Deus. Olha só, versículo 3, primeiro mandamento. Aqui não está escrito amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui está escrito, ó, na Bíblia de Jerusalém, não terás outros deuses diante de mim. Está exatamente igual como está na CF, na tradução. O versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo mandamento? No catolicismo romano, tá? No catecismo da Igreja Católica, além de eles terem alterado o texto do primeiro mandamento, eles excluíram o segundo mandamento, porque eles já pulam direto para o terceiro, não tomar o seu santo nome em vão. Espera aí, mas cadê o segundo mandamento de fato que nós temos na Escritura? Qual que é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Esse aqui é o segundo mandamento. Por que será? Que estranho, né? Por que será que os católicos tiraram? Por que, né, o magistério da igreja, com toda a sua autoridade sobre a Escritura, removeram, né, do seu catecismo o segundo mandamento, conforme ele está no padrão de Êxodo? Por que será que eles removeram? Será que é porque eles descumprem ele na cara dura há séculos? Será que é por isso? Será? Será porque eles fazem imagens e se prostram diante delas e prestam culto a elas e servem essas imagens? Será que é por causa disso? Será? Vamos ver como é que está aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém, né? Quem sabe está faltando o versículo. Mas, está aqui, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses.
Aqui eles já acrescentaram, né? Uma palavra que não tem aqui no... Ó, não te encurvarás a elas, nem a servirás, né? As imagens. Não tem o termo Elohim aqui no versículo 5, né? Para ser traduzido para deuses, né? Como eles fizeram aqui. Ó, tanto é que eles tem uma notinha aqui embaixo que diz assim, ó, literalmente, diante deles. Ai. Ou seja, né, já confessaram ali que mudaram o texto, né, na tradução. Né, não te prostrarás diante desses deuses, né, diante deles, né, e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos da terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 10ª geração, para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, vejam, apesar de terem, né, mudado ali, acrescentado a palavra deuses, né, apesar de não haver no original o termo deuses ali, o mandamento em si está presente aqui, na Bíblia Católica. Está presente aí também, nessa versão aí? Qual que é essa versão aí? Ave Maria, qual que é essa versão? Não, CNBB, né? CNBB, né? Versão CNBB está ali também. Está ali né? Ainda está presente o mandamento. Não removeram da Bíblia deles. Aí, o que acontece? Então, eles removeram o segundo mandamento. Aí é óbvio, né, que o terceiro mandamento acabou se tornando o segundo. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí o terceiro ficou ali, né, como o segundo. Aí o quarto mandamento, como é que é o quarto mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias. Lembrando que aqui, ó, lembra-te do dia do sábado, né, que significa cessar, que significa descanso. Ou seja, lembra-te do dia do descanso para o santificar. Se nós formos traduzir a palavra sábado, né, que é descanso, então, lembra-te do dia do descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, ou seja, o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, ou seja, o dia do descanso, e o santificou. E aí, nós precisamos guardar esse mandamento? Com certeza. Nós precisamos santificar um dia em 7 e descansarmos. Só que, como é que era no catolicismo? Guardar o domingo e festas de guarda. E o texto que está dizendo que tem que guardar as festas. Nós não vemos justamente, né, na quinta-feira passada, quando abordamos a questão do calendário litúrgico, né, um texto, por exemplo, como aquele lá de Colossenses, que diz, ninguém vos julgue. E aí vai descrevendo ali e tal, e diz, por dias de festa, luas novas, sábados. Não tem ali ninguém vos julgue por. E o que isso implica? Que essa coisa de ficar guardando dias de festa não é mais um mandamento. E nunca foi um dos 10 mandamentos. As festas que Deus havia estabelecido, Páscoa, os pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, tabernáculos, essas festas, elas eram vinculadas à antiga aliança. Eram festas que foram dadas ao povo de Israel, até a vinda do Messias. E elas também eram festas proféticas, que em parte já se cumpriram e em partes irão se cumprir. Mas essas festas, né, elas não faziam parte, eram mandamentos de Deus,
mas não estavam inseridos nos 10 mandamentos. Mas aí o que o catolicismo faz? Estabelece, né, o domingo e festas de guarda, né, dias de festa, né, ou seja, as festas, né, do calendário litúrgico do catolicismo. Eles inseriram isso num dos 10 mandamentos. Aonde? Onde está o texto lá? O texto de Colossenses diz: ninguém vos julgue por dias de festa. E aí eles vão e colocam as festas. E não é nem as festas que Deus estabeleceu, né? É as festas que eles, pela tradição, estabeleceram. Mas, continuando. Versículo 12. Nós vamos ter o 5º mandamento. Que uma vez que eles removeram, né? Lembrando sempre, eles removeram o segundo mandamento. Porque senão, imagina como é que eles iam fazer, né? Como é que está lá, né? O padre, ou aquele que está lá catequizando, né? Está dando a catequese. Aí chega ali, né, no mandamento, né? Não farás para ti imagem esculpida e tal. Aí, como é que eles iam fazer, sabe? Toda vez iam estar numa saia justa para... como é que o mandamento diz, né, que não farás para ti imagem? Por que a gente tem mais imagem? Tipo, é óbvio, né? Daí fica mais fácil para eles, né? Não, vamos escantear isso aqui, né? E senão, para a gente não precisar ficar toda vez se explicando. Para a gente não ter que se explicar para cada um que a gente for ensinar a catequizar aqui, né? Vamos mudar, fica mais fácil. A gente altera aqui, a gente tira fora, porque afinal, né? O magistério da igreja tem poder sobre a Escritura. Não está debaixo da Escritura, está sobre ela. Aí então, né, eles removem, mudam, torcem ao seu bel prazer. Honra teu pai e tua mãe, é o 5º mandamento, não é o 4º. O 5º mandamento, como é que está aqui? Ó, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, que virou o 5º, porque eles removeram o 2º. Não matarás. Depois, não adulterarás. Que negócio é esse? Não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade. Não adulterarás. Coisa mais difícil será que é uma palavra muito difícil de traduzir? Será que é difícil de entender? Não adulterarás. Mudaram, né? Porque, né? Já mudou, se removeu o 2º. Né? Então, mudar o texto do 7º mandamento. Lembrando, né? Não é o 6º, porque, né, eles removeram o 2º, então virou. 7º, não furtarás, né? Não roubar. Aí, que na verdade é o 8º mandamento, né? Na realidade é o 8º mandamento, mas como eles removeram o 2º, né? Tudo cai aí virou o 7º, né? Mas é o 8º, tá? Aqui na verdade é o 9º. Mas, como eles removeram o 2º, aí virou o 8º. Mas é o 9º, tá? O 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E agora nós vamos ter o último mandamento. O 10º mandamento. Mas é que aqui, daí, o que aconteceu? Eles dividiram o último mandamento em 2. Porque já que removeram o 2º. E... né, ficaria difícil. Vou ensinar agora os 10 mandamentos, daí só tem 9, porque removeu, né, o 2º. A pessoa ia ficar assim, mas como assim? Não eram os 10 mandamentos? Não eram os 10 mandamentos? Por que você está me ensinando 9? Qual que é o 10º? Aí, então como é que a gente faz? O 10º mandamento ele é grandinho, né? Vamos dividir em 2. Só que é interessante que Deus é tremendo, sabe? Deus é maravilhoso, porque... será que Deus já não sabia? É óbvio que Deus sabia o que eles iam fazer. E Deus já de antemão, sabendo que os católicos romanos iam torcer a sua palavra, iam se tornar uma seita muito grande, com muita influência no mundo, Deus já colocou ali
de maneira muito apropriada na sua palavra, né, para que ficasse muito claro que não são dois mandamentos separados, mas que é um único mandamento. Tanto é que, vamos lá, como é que está aqui em Êxodo? Ele começa com não desejar a mulher do próximo? É assim que começa Êxodo capítulo 20, versículo 17? Não começa com não cobiçar a mulher, começa assim, não cobiçarás a casa do teu próximo. Nem começa com a mulher. A mulher está lá no meio do versículo. Está lá no meio. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A casa está antes. Então não deveria ser o nono mandamento não cobiçar a casa do próximo, então? E daí o 10º a mulher e as outras coisas? Vamos ver como é que está aqui na Bíblia de Jerusalém. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Interessante, eles não mudaram a ordem aqui na Bíblia deles. Ainda está aqui a ordem. Ou seja, nós podemos pegar qualquer Bíblia católica e mostrar. O catecismo de vocês não bate com a própria Bíblia de vocês. Isso que não é a Bíblia protestante, né, que está numa ordem, mas a Bíblia católica está diferente. Não, está na mesma ordem. Os mesmos 10 mandamentos ali. Aí, para nós finalizarmos, tá? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Pesquisa para nós agora uma imagem aí no YouTube, no Google. Uma imagem assim que é uma imagem terrível. Pesquisa assim, Divino Pai Eterno. Pesquisa assim, vai no Google ali, imagens, Divino Pai Eterno. A gente já vai ver aqui um negócio. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim, Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Tá? Aí diz assim, olha o versículo 2, meus irmãos. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Olha isso. Deus dizendo que não era nem para acrescentar e nem para remover, nem para diminuir. O que o catolicismo faz? Eles acrescentam, eles diminuem, eles fazem e acontecem. Mas Deus deixou muito claro que não era nem para acrescentar, nem para diminuir. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Aí agora Moisés começa a relembrá-los daquele dia, porque aqui quando Moisés está falando com eles, aqui em Deuteronômio 4, é quando já estão prestes a entrar na terra de Canaã. É 40 anos depois de quando eles saíram do Egito. Ou seja, já teve aquela situação do bezerro lá,
quando Moisés subiu no Monte Sinai. Já teve a situação onde Deus, falou com eles, lá no monte, os 10 mandamentos. E aqui Moisés agora ele está relembrando aquilo que aconteceu lá no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. O Monte Horebe é a mesma coisa que o Monte Sinai. Então Moisés está aqui relembrando. Aí diz assim, versículo 10, Deuteronômio 4:10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Aí diz assim, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz, não vistes figura alguma. Vejam que o que está sendo enfatizado aqui? Que eles não viram figura alguma, só ouviram a voz. Versículo 13. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos ordenou cumprir, os 10 mandamentos. Não é 9, nem no catolicismo, indo com vários alterados ali. É 10. Os 10 mandamentos. E os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas. Olha só isso, meus irmãos, o 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas. Ele não fala, ele poderia falar assim, guardai as vossas almas. Mas não, ele fala, guardai, pois, com diligência as vossas almas. Por que toda essa ênfase? É para guardar o quê? Ou para se guardar do quê? Olha só, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo. Guardem as vossas almas com diligência, porque vocês não viram figura nenhuma. Nenhuma figura vocês viram no dia que o Senhor falou convosco do meio do fogo. E aí olha só o versículo 16. Por que é que eles deveriam guardar as almas, as suas almas com diligência? 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Aqui já destrói com o catolicismo. Nós já vemos aqui que o catolicismo é uma corrupção. Eles se corromperam. O texto é muito claro em dizer que eles se corromperam. Porque o mesmo que valia para os judeus, vale para os católicos. O mesmo princípio. Deixa eu ver aqui como é que está na Bíblia de Jerusalém. Vamos ver se está escrito a mesma coisa aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16. Vamos ver se a gente pode abrir uma Bíblia católica e mostrar, já muda um pouquinho, mas ficai muito atentos em vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Yahvé vos falou no Horebe, no meio do fogo. Nenhuma forma vistes. Não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de homem ou de mulher. Está aqui. Por mais que tem uma fraseologia um pouco diferente, mas está aqui. Se tu lê na Bíblia católica, está aqui. Tu consegue mostrar que o catolicismo romano, essa seita papista, romanista, é uma seita pervertida. Nas palavras da Bíblia deles, é uma perversão aquilo que eles cometem. Na nossa versão aqui, na CF, é corrupção. Eles se corromperam. Aqui eles se perverteram na versão que eles usam. Numa das versões deles. Aí, continuando, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus. Ou seja,
É correto fazer imagens para representar o Espírito Santo? Pode fazer imagem do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? Não. Então nada de pombinha para representar. Ah, mas o Espírito Santo se manifestou como uma pomba e Jesus se manifestou como homem. E nem por isso a gente deve fazer imagem de Jesus. Porque a primeira coisa que o texto diz é: não façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Tu tem lá aquela imagem? Olha só, essa imagem aqui, ela é conhecida, uma abominação, tá? Ela é conhecida como Divino Pai Eterno. Isso é a forma como eles... O que está aqui representando, né? A divindade do catolicismo. Então eles tentam representar Jesus aqui, o Espírito Santo aqui, o Pai aqui, e a Maria, né, que é a deusa, a rainha dos céus, né, deles. Eles não dizem deusa, né, mas na prática né, que nós temos, né, não é trindade, é uma, não sei o que seria, né, a palavra quatro, né, mas uma quatro-unidade, né, a Maria, né, que está ali, que é aquela que recebe a hiperdúlia. Então, bem no meio, né, tipo assim, né, todo mundo cercando ela porque ela é o centro das atenções, né, está ali a Maria, né, no centro. Eu fico pensando, sabe, a Maria, né, a verdadeira Maria, né, a da Escritura, né, que gerou, né, o Senhor. Sabe, se ela visse o que fizeram com ela ao longo desses séculos, a misericórdia, Maria ia ficar muito triste. Não sei se ela sabe ou não, né? Eu não sei. Se Deus falou para ela, de repente, pode ser que ela, né, saiba, mas de repente não. Eu até, né, fico pensando assim, seria bom, né, que ela nem soubesse. Acho que de repente Deus tenha preservado ela, né, para ela poder estar lá desfrutando, né, da presença de Deus lá no céu, sem essas tristezas, né, dos pecados dos homens aqui, aquilo que fizeram, né, idolatria toda que fizeram com ela. Mas vejam como, sabe, eles estão ali tentando representar a Deus, né, as três pessoas da Trindade, em figura de homem, figura de um animal que voa, né, como diz aqui, ó, figura de alguma ave alada que voa pelos céus. Tudo isso estava o quê? E está, porque nunca foi revogado esses mandamentos. Nunca foram revogados. Esses mandamentos, eles estão plenamente em pé. Não se pode fazer imagem para representar a Deus. Nem de homem, nem de mulher, nem de animal algum, nem dos que se movem na terra. Então não é leão, né? Vou fazer um leãozinho aqui para representar Jesus, o leão da tribo de Judá. Não. Algum peixe, alguma coisa, não. Figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que está nas águas, debaixo da terra. Nada disso. Que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro, do Egito, para que lhe sejais para o povo hereditário, como nesses dias se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, porque eu nessa terra morrerei e não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Agora olha só o que novamente Moisés está aqui ressaltando, repetindo. 23. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que Ele tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso, né? Então, quando pois gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes,
e fizerdes alguma escultura, semelhante de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus para provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E qual é o juízo sobre os católicos, caso eles não se arrependam de fazer imagens de escultura e se prostrar diante dessas imagens, se corrompendo? Eles serão destruídos. Eles serão, lançados no lago de fogo, se eles não se arrependerem. Que Deus conceda arrependimento a eles. E aí, só para nós concluirmos, né, nós temos ainda Deuteronômio 5, daí, a repetição dos 10 mandamentos. Vou ler só novamente aqui os 10 mandamentos e a gente conclui por hoje. Tá? Deuteronômio 5, versículo 1 em diante, diz assim, ó: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis, e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor, nosso Deus, fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor essa aliança, mas conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo, e aí tem aqui aquilo que, né, é os 10 mandamentos. Olha só, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E a mesma coisa está aqui, ó, versão aqui, né, a Bíblia de Jerusalém. Qual o primeiro mandamento? Eu sou Yahvé, teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Está aqui também. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui, vamos lá, Bíblia de Jerusalém: não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, novamente, né? Eles acrescentando o termo deuses, nem os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, da 3ª e 4ª geração, e assim por diante. Então, ou seja, está aqui o mandamento ainda. Então, as Bíblias católicas, né, se for abrir tanto em Êxodo, como em Deuteronômio, como inclusive os textos, né, de Deuteronômio 4, eles estão ali. Eles estão ali. Tá? Mas, né, na hora de ensinar o catecismo e de ensinar os 10 mandamentos, aí se dá o drible, né, e se remove, e se muda, e se adultera, e se torce, e se ensina aquilo que se quer ensinar, independente do que está escrito na palavra de Deus. Então eu concluo aqui por hoje.